Bom, eu coloquei aqui algo muito importante, que é o ensino é agente de transformação. Isso, inclusive, é um dos tópicos da nossa apostila. Tá? Eu queria que a Adalberto prestasse a apostila dele enquanto você vai carregando. Só para poder dar aqui Você tem o seu celular, o celular está carregado? É sua, tá? Eu te devolvo, pode ficar tranquilo, tá bom? É só o pessoal aí se ir acompanhando. Acabou a apostila. Você não pegou, não? Pode passar a minha para ele. Você também? Pode passar a minha para ele. Tá, depois você pega aqui, tá? Então, o segundo tópico da nossa apostila, eu trabalho essa questão, a educação como agente transformador. E aqui a frase muito importante de Monteiro Lobato. Eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar de Monteiro Lobato. Quem já ouviu falar de Monteiro Lobato? Se você não ouviu falar, eu aconselho que você reveja a sua infância. Quem é que não escutou essa musiquinha? Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele é o autor, né? Então eu preciso lembrar. Essa frase aqui é de Monteiro Lobato. O país se faz com homens e livros. Tá? A literatura, ela tem um papel muito importante na comunicação do saber. Não, acabou, chefe. Trouxe pouca, né? Eu trouxe só 15. Então tu trouxe pouca. A fé foi pouca. Não, foi pouca aí. Tá bom, vamos lá, gente. Então, na nossa apostila, eu coloco aí algo muito importante. A educação, desde as origens, seus objetivos e funções, ela é um fenômeno social. Ela está relacionada ao contexto político, econômico, científico e cultural de uma sociedade historicamente determinada. Tá? É preciso dizer que a educação sempre está ligada a essas circunstâncias. É muito importante dizer isso aqui. Ela sempre esteve atrelada a essas circunstâncias. Lamentavelmente, tá? Não dá inclusive para a gente divorciar o contexto político da educação. Isso é muito importante vocês gravarem bem isso aqui que eu vou dizer. Não há como divorciar. Aliás, a política pode se transformar em um agente perigoso na educação. Tá? Exemplo disso, você tem a Alemanha na Segunda Grande Guerra Mundial com o nazismo. A ideia de Hitler era implantar um sistema educacional, tá, que não fizesse oposição aos seus ideais. Inclusive, há uma frase de Hitler de chocar. Hitler dizia que você poderia ser inimigo dele, mas em breve você se tornaria amigo. Por quê? Segundo Hitler, seus filhos seriam doutrinados no colégio, seriam doutrinados na faculdade pelo regime socialista de Hitler. E a partir dessa doutrinação, automaticamente, você teria que se tornar o seu aliado, tá? Porque os seus filhos estavam sendo dominados por ele. Então, o quesito da política, ela sempre teve um papel preponderante na educação, mesmo na antiguidade. Inclusive, eu podia aqui gastar muito tempo, mas eu não vou fazer isso, falando sobre esse adendo histórico. Se você olhar, por exemplo, um dos imperadores que mais contribuiu na história da humanidade foi Alexandre o Grande. Tá? Inclusive, nós somos devedores a Alexandre o Grande, que preparou o caminho para a vinda da Septuaginta, que é a primeira grande tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Por que eu digo a primeira grande tradução? Porque no período pós-cativeiro de Israel, você não tem a tradição do Antigo Testamento, a tradução do Antigo Testamento inteiro. Você tem porções sendo traduzidas que são o que a gente chama de Targums e Targumis. O principal e mais famoso é o de Onkelos. Então são apenas porções, mas o Antigo Testamento inteiro ele é traduzido para uma outra língua, tá? Que é a língua grega, Septuaginta, e nós somos devedores justamente a Alexandre, tá? Que tinha um certo encanto pela cultura judaica, e ele mesmo
transforma Alexandria, preciso lembrar isso aqui, tá, gente? Alexandria, que é a cidade onde vai ser traduzida a Septuaginta, ele transforma Alexandria em uma cidade intelectualmente popular, só te lembrando a tempo histórico, tá? E olha como que a política anda junto com a educação. Lembrando a você que Aristóteles foi criado aos pés de um filósofo. A ideia de Alexandre era pegar as cidades conquistadas e fazer o quê? Da educação. Educar dentro das ciências, tá? E disciplinas gregas, principalmente a filosofia. Por que é importante estudar isso, Márcio? Falando pedagogia da religião, porque é imprescindível nós pontuarmos essa grande verdade, tá? A educação, ela precisa visar o diálogo, tá? Porque você olha para a história, sempre que ela é cooptada totalmente pela política, a gente tem um lastro de tragédia, tá? E, lamentavelmente, isso ocorre no nosso país também, isso ocorre no nosso Brasil. E é importante vocês terem aqui a ciência de que não dá para falar de educação sem política. Não dá. É praticamente quase impossível e ninguém pensa que está neutro. Não existe essa ideia de neutralidade. Não existe. Uma hora ou outra você vai se deparar com um confronto. Não existe a ideia de neutralidade. Isso é mito. Que, aliás, os politicamente corretos gostam de usar como argumento, tá? Mas quando na realidade nem eles, tá, estão neutros, sempre optam por um partido. Eu voltei a história porque você pega ali Alexandre o Grande adendo para a educação. Você pega ali Alexandre o Grande, o aporte mais perfeito que nós temos, porque a ideia dele é pegar e, através da educação, instrumentalizar uma nova mente dos seus seguidores ou dos povos conquistados. Que não é uma mentalidade só de Alexandre. Se você olhar na Bíblia, será que alguém consegue lembrar na Bíblia algum personagem que também quis usar a educação como uma maneira de transformar a mentalidade de uma nação e de uma cultura? Alguém lembra? Um exemplo na Bíblia? Vamos lembrar aí? Um exemplo da educação como instrumento de poder para mudar a mente e coração das pessoas? Alguém consegue lembrar? Jesus. Fora de Jesus. Paulo. Vamos lá. No Antigo Testamento. Neemias. Vamos lembrar. Alguém que usa, aqui ó, o poder, presta atenção, gente, poder político, governamental, e ele vai exercer isso para mudar a mentalidade de outros povos a partir da educação. Moisés. Salomão. Vamos lá, gente? Falou todo mundo já. Nabucodonosor. Todos são pessoas diferentes. Nabucodonosor é um exemplo disso. Ele pega jovens cativos, tá? De viagem nobre de Jerusalém, leva para a Babilônia, bolsa de 100%, bolsa integral para estudarem. E presta atenção, qual é o intuito? Formatar a mente deles dentro da cultura babilônica. Agora, preste atenção, a educação na mão de Nabucodonosor, partir do olhar sociológico, o que ela se torna? Instrumento de poder. Para quê? Para ele aqui, ó, manter seu status e seu poder sobre os povos conquistados. Qual é a ideia? Educando eles na nossa cultura, não vai haver oposição ou resistência. Você para pensar nisso. Imagine, o povo judeu vai se rebelar contra Nabucodonosor. Mas quem está comandando o povo judeu é quem? Alguém da sua própria nação. Alguém da sua própria linhagem. Então,
a educação, gente, ela é muito importante e é preciso que vocês lembrem disso aqui, tá? Não existe educação, aqui ó, que esteja reportada de neutralidade, tá? Então é importante dizer isso. Ah, mas mesmo educação religiosa? Sim, mesmo educação religiosa, ela não está reportada de neutralidade política. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu vou poupar vocês. Espero que, quem sabe, tenha uma aula magna aqui do seminário, me chamem para falar de cosmovisão. E eu quero gastar pelo menos umas 2 horas conversando com vocês sobre o impacto que isso tem sobre a vida religiosa. Seus lados positivos e os seus desastres, tá? Porque a educação, presta atenção, gente, ela, a partir do recorte político, ela pode ter o seu lado positivo, mas ela pode ter o seu lado negativo. Por quê? Porque ela pode ser utilizada apenas como gancho para uma ideologia. E a partir daí podemos criar o que a gente chama de ídolos do coração, que são os piores ídolos que existem. Aqueles que nós vemos, nós podemos quebrar com as mãos, mas os ídolos do coração quase sempre estão invisíveis aos nossos olhos, tá, gente? Então é muito importante lembrar isso aí. Então, a educação, ela de certa forma, desde as suas origens, ela está atrelada à política, principalmente na antiga Grécia. Não há neutralidade. Mesmo os filósofos mais antigos, tá? Como Platão, Aristóteles, Sócrates, e por que não dizer os anteriores a eles, tá? Mesmo eles têm um recorte político. Vamos lá. Do conceito de educação, nós podemos deduzir que a educação é um processo constante na história de todas as sociedades. Ela não é a mesma em todos os tempos e em todos os lugares, e ela se acha vinculada ao projeto de homem e de sociedade que se quer ver emergir através do processo educativo. Dermeval Saviani afirma que o estudo das raízes históricas da educação contemporânea nos mostra a estreita relação entre a mesma e a consciência que o homem tem de si mesmo. Consciência esta se modifica de época para época, de lugar para lugar, de acordo com o modelo ideal de homem e de sociedade. Com isso, já deu para você perceber que a educação, ela sempre está dentro de um padrão, de um projeto, de um modelo, tá? O modelo justamente preparado por homens para formatar um aspecto da sociedade. Portanto, vocês grifarem isso aí da apostila que é de vocês mesmo, tá? Para vocês entenderem isso. Pode falar, Roberto. O pessoal que está sem apostila, na hora do intervalo, procura me dar o nome, para mim poder passar a quantidade exata, para o Márcio não fazer a apostila e ficar sobrando. Aí na hora do intervalo, vocês me dão o nome, quem ficou sem, a apostila dá R$10, tá? Que aí eu te passo a quantidade exata, não corre risco de você fazer Fechou. e ficar sobrando. Fechou. Tá? Então, gente, lembrando aqui, recortem isso aí para quem tem apostila, grife aí, sublinha, porque a ideia é que a educação, ela sempre está ligada a projetos, a modelos, dentro de contextos históricos, tá? É importante lembrar isso aí. Então, a educação, ela é um processo social que se enquadra numa concepção determinada de mundo, a qual estabelece os fins a serem atingidos pelo ato educativo em consonância com as ideias dominantes de uma dada sociedade, tá? Então, aqui, mais uma vez, esboçada a ideia de que a educação não é neutra. Ela está ligada a uma cosmovisão, uma maneira de se enxergar o mundo. É preciso dizer isso aqui. Não há neutralidade na educação. Essa ideia de ciência pura pela ciência pura, isso é balela, tá, gente? Isso é conversa fiada, não existe isso. A educação sempre está atrelada a algum tipo de contexto histórico e social. Sempre. Não existe neutralidade, tá? O fenômeno educativo, ainda na apostila, não pode ser entendido de maneira fragmentada ou como uma abstração válida para qualquer tempo e lugar, mas sim como uma prática social situada historicamente
de uma realidade total que envolve aspectos valorativos, culturais, políticos e econômicos, que permeiam a vida total do homem concreto a que a educação diz respeito. Sendo assim, a educação representa a consolidação de canais que sirvam como instrumentos de participação, de inserção da família nos espaços escolares, de compartilhamento e acesso às informações e de valoração das realidades locais, as quais têm sua significativa relevância, inclusive para a construção do projeto político-pedagógico da escola. Isso aqui é um termo muito importante. Agora eu fecho explicando esse primeiro ponto, que hoje eu quero passar bastante coisa para vocês. Resumindo esse primeiro ponto que eu estou abordando hoje aqui, você já entendeu que não existe educação neutra, ela sempre tem, embutido nela, projetos políticos, sociais, uma maneira de enxergar o mundo, uma cosmovisão, sempre está envolvido. Exemplo, se olha para a Idade Média, que algumas pessoas chamam de Idade das Trevas, Idade Média. Eu prefiro não enxergar assim, porque mesmo na Idade Média nós tivemos grandes pensadores, né? Você tem, por exemplo, Anselmo de Kant, você tem Tomás de Aquino, que é um grande pensador, e se eu estou falando apenas de pensadores religiosos, porque na Idade Média você tem muitos outros grandes pensadores fora do que a gente chama de caixa religiosa. Nós temos muitos outros grandes pensadores que aparecem dentro da Idade Média. Mas vamos à educação na Idade Média. Como é a educação na Idade Média? Na Idade Média, as pessoas comuns que não fazem parte, gente? Não fazem parte do que a gente chama elite, Ou você pode chamar do que você quiser, construção feudal. Eu não vou usar termos técnicos aqui, mas quem é da elite predominante pode aprender o que a gente chama de artes liberais, as 7 artes liberais, o trívio e o quadrívio. Eu vou colocar o nome para vocês depois pesquisarem e quem sabe comprar livros sobre o tema, tá bom? A gente tem muito bons livros sobre o assunto. Eu tenho um santo livro, Trívio e quadrívio, que são as 7 artes liberais, O trívio são as 3, o quadrívio é as 4, que totaliza as 7 artes liberais, que só podiam ser aprendidas por quem é da elite. Quem é da elite pode aprender filosofia, quem é da elite pode aprender oratória. Agora, e o camponês? Ele não vai aprender as artes liberais. O camponês vai aprender, vou usar o termo mais baixo que tem, que a gente tem um outro termo técnico, mas ele vai aprender as que são chamadas artes servis. As artes servis é para o homem comum, o homem do campo, aprender a ser pedreiro, aprender a ser um agricultor. Essas artes são para o homem comum. Agora prestem bem atenção, por favor, para vocês entenderem essa minha síntese do primeiro tópico. Isso acontece porque você tem classes dominantes, você tem gente do alto clero que está em cima, você tem embaixo a classe mais dominante que possui dinheiro, alguns que praticam a simonia. Alguém aqui sabe o que é simonia? Pode me dizer o que é simonia? Vamos lá dialogar. A parte de vender títulos ou coisas sagradas, Simonia é um termo que inclusive surge da própria Bíblia. Quando vocês lembram de Atos 8, Filipe está pregando em Samaria, conversão em massa. Daqui a pouco vem um cara querendo comprar, porque ele viu os apóstolos colocando a mão na cabeça dos outros, recebendo o Espírito Santo, ele quer comprar aquilo. Qual é o nome do cara? Simão. É de onde surge o termo simonia, que é o tráfico e venda de bens religiosos. Então você tem aqui em cima o alto clero, embaixo você tem os grandes senhores feudais. Prestem bem atenção nisso aqui, gente, ou elite dominante. Alguns deles, para garantirem vida boa, o que eles fazem? Compram cargos religiosos. E o destaque aqui, destaque que a gente precisa colocar em ressalto: a educação está restrita a, essas duas classes.
Essas duas classes têm educação restrita. Então, por exemplo, na época da Reforma Protestante, século XVI, a maioria das pessoas do grande Império Germânico, tá? Eu estou falando de Império Germânico, eu não vou falar apenas da Alemanha de Lutero, porque você tem um grande Império Sacro Germânico, tá? Então, é o Império Papal, o Império Católico. Então, você tem grande parte dos súditos desse império, pessoas quase que semi-analfabetas. Você tem um número muito grande de pessoas que não sabem ler. Inclusive, o grande projeto, tá, gente, da escola pública ganha foco a partir justamente, preste atenção, gente, justamente de uma cosmovisão religiosa. Martinho Lutero entende que a educação tem que estar acesso a todos, porque o homem precisa ouvir a voz de Deus. E como ele ouve a voz de Deus? A partir da Escritura. E como ele vai ouvir a Escritura se ele não sabe ler? Então você tem um grande projeto de Lutero, que é o pioneiro da educação pública. É preciso lembrar isso aqui para vocês, tá, gente? Eu estou citando tudo isso para que vocês entendam. Você tem um projeto político hegemônico que vai ruir com a reforma, que é o projeto da Igreja Católica, que coloca reis e destrona reis. Eu não tenho tempo de voltar a revisitar toda a história com vocês, mas se vocês precisarem, eu posso depois recomendar livros, tá, especializados em história eclesiástica, alguns bem baratinhos, para vocês poderem comprar, adquirir. Livro que inclusive eu sei que tem lá da Livraria Nova Sião, tem um muito bom, tá, da editora Vida. Pequeno, é uma simples, mas boa parte do que eu estou dizendo aqui para vocês está nesse livro, tá? É um livro pequeno, bem sintético, mas muito bem organizado o livro. Então você tem o Império, projeto de educação, quase zero. Quase zero. Aí a pergunta é, por que esse projeto de educação é quase zero? Porque sem educação, as pessoas são manipuladas da maneira que o poder hegemônico quiser. Está dando para vocês compreenderem? Então, você manipula da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Por isso que esse nosso tópico, aqui ó, se resume nisso. O ensino é agente de transformação. Por quê? Uma vez que você aprende, você está pronto, tá, para o diálogo. Você está pronto para opinar, para participar e, claro, às vezes confrontar também. E isso sempre é perigoso. E aqui, mais uma vez lembrando para vocês, há duas cosmovisões em conflito na Reforma Protestante. Duas cosmovisões em conflito. Você tem uma cosmovisão dominante, que enxerga o mundo quase como servil, enxerga poder religioso como poder supremo, tá? O poder religioso monárquico, que traz nas rédeas os súditos, reis e rainhas. Por outro lado, uma outra cosmovisão está aparecendo, a de Martinho Lutero. Qual é essa cosmovisão? Ela tem um pano de fundo religioso, e essa cosmovisão é dar acesso às pessoas à leitura, à literatura, porque a partir daí você tem a transformação social e intelectual das pessoas. Então, é muito importante esse resumo desse tópico aqui para nós. Segunda coisa que eu coloco aqui é que a educação, ela inclusive tem o poder de ligar pessoas. Ela faz o que semana passada a nossa pedagoga aqui, a irmã Lidiane, ela tocou em algo muito importante. Ela fez uma indagação pertinente na nossa primeira aula dessa pós-pandemia. Hoje, inclusive, nós debatemos isso. Na hora que eu estava fazendo a apostila, uma senhora que trabalha com crianças chegou, viu essa apostila, se pediu para olhar, achou interessante e começou a me perguntar o que eu achava. E eu disse que não vai dar certo. Ela pegou, parou e apertou minha mão, todo mundo olhando. Ela, parabéns. Eu trabalho com crianças e eu sei que esse projeto de educação de videoaula para criança não dá certo. Tem que estar lá junto com outra criança, calor humano, inserção social, para que a criança não se torne alguém dentro da bolha.
Aliás, deixa eu usar aqui uma metáfora, tá, gente? A gente tem a alegoria da caverna de Platão. Alguém já leu a alegoria da caverna de Platão? Ó, se vocês não leram, eu sou chato, porque eu gosto de recomendar boa literatura. Comprem ou baixem, dá para baixar A República de Platão. É um livro clássico, vocês não podem deixar de lê-lo. Tá? É um dos livros mais importantes para a história da humanidade, que inclusive lança bases para a teoria política, A República de Platão. Para quem não sabe, a primeira vez que aparece, tá, sendo citada a palavra teologia é nesse livro. Professor, esse que você falou que tem lá na Valverde, qual que é o nome? História da igreja é um pequenininho história cristã. Daqui a pouco eu vejo e te fala ali. Então, aí ele é grande, ele é para quem está com bala na agulha, do Yaroslav Péricles. O Tradições Cristãs do Péricles, na verdade. Não, esse é do Russo, Tradições Cristãs do Russo, que eu falei que é o melhor livro. Esse Tradições Cristãs que eu falei, é do Russo Gonzalez. Tá. O Tradições Cristãs bem pequenininho, dos Russos. Sim, eu sei qual é. Ele tinha um outro nome e foi para esse nome, tá? Tradições Cristãs. Eu tenho também que eu gosto muito do Gonzalez, mas não é esse não. É uma história mesmo. O Tradições Cristãs, ele é mais uma análise do pensamento cristão, que ele repete, inclusive, no livro Doutrinas Cristãs. Tá? Ele repete boa parte das coisas que estão ali, com alguns adendos, né? É um livro excelente também, mas é para quem está podendo, do Gonzalez, ele citou o Gonzalez, é uma história ilustrada do cristianismo, que agora eu boxo com 2 livros. Eram 13 anos, agora são 2 livros, tá, gente? O livro é excelente. Agora, para quem está com capital de giro, tá? Ele deve estar custando uns 200 e poucos reais, não é isso, mais ou menos? Mas esse que eu citei aqui, daqui a pouco eu vou dar o nome direitinho, vou botar ele no quadro, é um livro mais barato, mais condensado, tá, gente? Agora, não se esqueçam, anote a República de Platão, que, aliás, é um livro importante para vocês seminaristas, porque a primeira vez que você tem a palavra teologia sendo citada foi justamente no livro de Platão, esse República de Platão. Lá, tá, para Platão, poetas são teólogos, e há uma justificativa para esse argumento. Por quê? Porque os poetas gregos, eles trabalhavam a questão da cosmogonia. Quem sabe o que é cosmogonia, gente? Hã? Falou na última hora. Falou um termo, mas definiu não. Não falou cosmogonia. Cosmogonia. O que é cosmogonia? É que eu pensei que vocês já estão familiarizados. Vamos lá. Cosmogonia, tá, gente? É as teorias, isso aí, as teorias acerca da criação do universo, do mundo. Então, quando alguém está citando uma teoria sobre a criação do mundo, seja ele falando dos deuses ou ele falando, presta atenção, gente, de teses, ele está fazendo o que a gente chama de cosmogonia. Tá bom? Então eu já simplifiquei para vocês. Então você tem a República de Platão, vamos lá voltar a metáfora, senão vocês esquecem que é muita informação. Se olha para a República de Platão, tem algo interessante. Você tem o mito da caverna, que é usado inclusive em Hollywood em vários filmes. Um dos filmes mais notáveis de Hollywood que usa a alegoria da caverna é o filme Matrix. Do filme Matrix você tem essa ideia de alguém que inclusive é atraído, como na República de Platão. Porque na República de Platão você tem essa hipótese, alguém que é atraído. No filme Matrix você tem o primeiro filme da trilogia, o escolhido, né? O Neo, que sai de dentro daquele mundo artificial, ilusório, e é atraído por o próprio companheiro, tá? Bom, eu não vou entrar no filme aqui, que é cultura popular, eu gosto muito dessas reflexões juntas, mas na alegoria de Platão, ela se resume justamente nisso aqui. Homens vivem dentro de uma caverna, não enxergam as coisas claramente, eles enxergam por sombras, tá? Só que um dia, um deles decide sair da caverna, e aí o que acontece? Ele encontra um mundo lá fora, bem diferente do que eles estão acostumados a enxergar dentro da caverna, apenas por sombras. Então ele começa a ter contato com o mundo real, vê que existem outras pessoas lá fora, vê que muitas daquelas sombras projetadas dentro da caverna que pareciam monstros, na realidade são belezas. Só que há um problema,
que a alegoria levanta. Esse homem pode voltar à caverna e ajudar algumas pessoas que estão lá a se libertarem daquele tipo de visão que eles têm, porque eles só enxergam por sombras. Já estão acostumados com isso. E alguns podem segui-lo. Só que há um outro dilema da alegoria de Platão. Alguém pode achar que ele está mentindo, levando eles para uma armadilha e matá-lo. Aqui é o dilema da educação. Por que o dilema da educação? Eu uso aqui a alegoria de Platão, que ela é o que a gente chama de alegoria multifuncional. Você vai ver filósofos, psicólogos, entre outros profissionais usando a alegoria de Platão, das suas teorias. Mas voltada à teoria da educação, porque o próprio Platão fala isso no livro A República, tá? Quando ele estabelece que existem pessoas, os que estão lá dentro da caverna, que enxergam por sombras, são as pessoas comuns, que precisam ser governadas por aqueles que saíram da caverna, foram iluminados. Para eles, seriam os governantes, e que inclusive seriam versados na filosofia. Então o próprio Platão, quando eu me aproprio da alegoria da caverna de Platão para falar de educação, eu estou usando a priori, tá, o próprio pensamento platônico. A ideia de Platão é justamente essa. Há pessoas que foram feitas para serem servidas, o que eu não concordo, tá? Mas a ideia de Platão é justamente essa: a gente que prefere ficar enxergando por sombras. E aqui cabe a vocês saírem daqui pensando nisso. Há muita gente que gosta de enxergar por sombras, inclusive dentro da própria religião. Sim ou não, gente? Há muita gente que gosta de enxergar por sombras. É o caso daquelas pessoas que correm atrás dos seus ídolos. Nunca esteve tão em voga como em nosso tempo o culto a personalidades. Personalidades. Gente que quase mata pelo seu ídolo. Porque isso são pessoas que, como na alegoria de Platão, eles enxergam por sombras. Há gente que, inclusive, não gosta, preste atenção, gente, de aprender literalmente, porque ele gosta de enxergar por sombras. Há muita gente assim. É fato que a própria escritura usa essa ideia de Platão. O escritor dos Hebreus, por exemplo, ele diz que o Antigo Testamento é o que do Novo? Sombra. Deu para entender bem? Então, há muita gente que gosta assim. Gosta de enxergar as coisas por sombras. E a ideia da educação é justamente o contrário. É tirar as pessoas das sombras e aqui, colocar o que a gente chama de inserção. Bom, permitam-me falar muito rápido, um pouquinho de mim. Eu sou um órfão, não conheci pai, perdi minha mãe, tinha tudo para dar errado, tudo. Criado num ambiente paupérrimo, muito pobre. Quando tinha minha mãe viva, tinha um padrasto alcoólatra, que era o Satanás, não tem outra palavra para dizer, o Satanás. E eu tinha tudo para dar errado, tudo. Né? Quando eu fui estudar, que eu entrei no seminário, eu estava com 16 para 17 anos. Né? Isso há alguns anos atrás, que eu já passei dos 40, né, gente? Então, isso há alguns anos atrás. Eu estava com 16 para 17 anos. Quando eu fui entrar no seminário, a primeira coisa que eu escutei de irmãos da igreja, aonde eu militava, foi: vai desviar. Agora vai virar ateu. Irmãos, foram tantos anátemas que eu escutei. Eu não escutei uma palavra de incentivo. A maioria dizia: agora vai desviar. A gente vai ver fumando maconha, pegando todo mundo. Foi totalmente o oposto. Por que isso acontecia? Porque muitas daquelas pessoas do meu convívio, presta atenção, gente, pensavam que a vida cristã, que a obra de Deus, que o reino de Deus se resumia aí só para a noite, orar, e para a vigília, para os mantos, né? Então, quando eu vou estudar, lógico, perdeu a graça, perdeu tudo. Foi totalmente o contrário. Muitas daquelas pessoas começaram a ficar abismadas, porque o moleque cresceu na pobreza extrema, no morro, viajou o Brasil dando aula, pregando, dando palestra, e Deus me levou para fora do país,
Eu nunca imaginei isso. Com tudo pago. Portugal, França, para fazer o quê? O que eu amo. Ensinar. Então preste atenção, gente. A educação, ela trouxe para a minha vida essa inserção social. Hoje, eu conheço desembargadores, militar, advogado, e eu não posso nem citar aqui, delegado, bandido, matador, isso todo mundo. E ao respeito dessas pessoas, quando me vem, por exemplo, tem um desembargador, não vou citar o nome por ética, porque a aula está sendo filmada, mas é meu amigo particular, me segue nas minhas redes, desembargador, conheço já há muitos anos, que tem um respeito muito grande. Quando ele me vê, eu que deveria falar para ele, né, excelentíssimo, Vossa Senhoria, ele chega, me abraça, mestre, como é que o senhor está? Eu nunca exigi, eu sempre digo, ele me chama de macio. Não, tem que respeitar a inserção social. A educação é esse ponto-chave. Por isso é que muitas pessoas preferem viver enxergando por sombras. Sim, pastor? Eu posso fazer uma pergunta? Pode, claro. De vez em quando eu me meto na aula, tá? Fica à vontade. Nós temos uma história, pastor Márcio, acerca da própria Igreja Católica, dos ensinamentos dele há muitos e muitos anos atrás, e graças a Deus que isso praticamente acabou, quando eles rezavam as missas em latim, a ideia era justamente o povo não ter conhecimento. O irmão acha que no nosso caso a ideia é a mesma? Eu digo nesse mesmo sentido que o irmão está falando com relação, eu também sou um pouquinho antigo e eu também tive vários problemas com relação à questão, vai para lá, letra mágica, espírito, enfim. O irmão acha que a ideia ainda hoje, lamentavelmente, ainda é essa perspectiva de não deixar o povo ser aculturado? Sim, a ideia ainda prevalece em alguns círculos, né? A gente não vai generalizar porque temos hoje uma juventude que está muito ávida por conhecimento. Temos, por exemplo, após a aula semana passada, está aqui o pastor Alexandre que veio comigo, no domingo a gente ficou quantas horas conversando com os jovens? Pastor, mais de 3 horas. Preste atenção, gente. Mais de 3 horas conversando com os jovens sobre diversos temas, eles fazendo perguntas. Não foi, pastor Alexandre está aqui diversos temas. Não foi por exemplo, um deles, religião e política, entre outros. Então, o que acontece? A pergunta do pastor foi muito relevante agora. Voltando à Igreja Católica, por que se fazia isso em latim? Porque poucas pessoas tinham acesso, inclusive acesso à Bíblia. Tá, gente? Acesso à Bíblia. Por quê? Aí é que está. Conhecimento é libertador. Não é à toa que o próprio Jesus usa essa metáfora. Conhecereis e a verdade não é à toa. Essa metáfora de Jesus, aliás, eu preciso lembrar a vocês que essa metáfora que está registrada no Evangelho Joanino, ela tem cunho filosófico, tá, gente? Aliás, quase todo o Evangelho de João, ele tem um background, tá, um pano de fundo filosófico, desde o capítulo 1, desde o prólogo. Logo no prólogo joanino você tem João, ele podia, como bom judeu, usar a palavra, no princípio era Davar Yavé, que você vê muitas das vezes Davar, mas a pronúncia é Davar, tá? Do princípio era Davar Yavé. Ou ele, não quero usar o hebraico, vamos usar aí o aramaico, dos Targums. Do princípio era Berra. João vai lá e pega um termo de cunho filosófico. Do princípio era quem? O Logos, o Verbo. Aqui, ó, ele usa uma expressão filosófica que foi utilizada por Filon de Alexandria, tá, gente? O que pode ser chamado de quase que um neoplatônico, né? E aí ele usa essa expressão. Por que ele usa essa expressão? Vamos lembrar. Tradição informa que João pastoreava que igreja? Éfeso é uma cidade de mente, presta atenção, filosófica. Então, ele vai usar a ponte cultural para comunicar quem é Cristo. Cristo é o Logos. Só que na filosofia platônica de Filon de Alexandria, o que é o Logos? Para Filon é uma emanação de Deus. Para Platão é o motor que move o mundo.
ou o Aion, um semideus da grande gama de semideuses da literatura grega, como Perseu, Hércules. Só que João diz, não, o verbo não é um semideus, não é um Aion, e nem tampouco uma emanação de Deus, como Filon adaptou a filosofia para o judaísmo. Quem que é o verbo? O verbo é o próprio Deus. E aí ele vai usar o pano de fundo filosófico justamente para combater também uma filosofia, que é o gnosticismo de Cirilo e Epion. Está dando para vocês compreenderem bem, gente? Então, prestem bem atenção aqui. Eu estou voltando isso aqui porque eu abri a pergunta. Nós temos sim hoje pessoas que querem que os cristãos voltem a enxergar por sombras. Porque é muito mais fácil você capturar as pessoas a partir dessa visão obscura. Daí é que você tem, desculpa aqui, pastor, a culpa é sua. Depois eu explico para o senhor. Daí é que você tem, o cara vai lá, usa o pano de fundo religioso e ele diz, agora aqui nós vamos fazer, irmãos, a campanha. A nossa campanha é a entrada da arca. E todo mundo vai tocar chifre. E vai entrar na arca e você tem que fazer um voto estapafúrdio daquele bem, bem vultoso, poupudo, oneroso. Então você tem que fazer aquele voto, porque a partir daí você sabe que você vai ganhar a vitória. E aí tem uns que são abusados, eu já vi isso na rede. O cara está lá, o camarada tocando o chifrão, e ele dá com a procissão com a arca, e ele dizendo, você tem que dar oferta. Olha para os filisteus, mandaram a arca com uma oferta de ratos de ouro. Cara, umas coisas esquisitas. Por que isso acontece? Justamente porque eles passam aqui, a fazer as pessoas enxergarem por sombras. E enxergar por sombra é muito mais fácil de você criar qualquer história. Deu para sacar isso aí, gente? Você cria qualquer história. É o caso da Igreja Católica. Ué, só pode ler a Bíblia quem sabe latim. Mas aí você tem um problema. Vulgata de Jerônimo em latim está cheia de problemas. Vulgata, Exapla, está cheia de problemas. Você pega a Vulgata, só para citar um, ela traduz arrependimento por penitência, para favorecer a doutrina católica. E aí a gente tem cada uma, e aí olha o problema, é muito mais fácil a gente falar latim, eles estão pensando que a gente está falando algo bonito. Deixa eu falar brincadeira, só para vocês rirem, para não ficar chata a aula. É mais ou menos igual hoje. Você tem os bobões que vai lá para o culto para impressionar os outros. Oh, Baru, Rachá, Adonai, Elohim, Hased. Aí começa os bobos tudo assim. Aí você pergunta, para que isso? É igual o cara vai dizer para mim, não, irmão, porque o hebraico é a língua santa. Aí eu disse para ele, pergunta para a igreja se alguém entendeu. Eu entendi. Mas quem não sabe hebraico? Porque não é obrigado. Ele não é obrigado. Gente, nem todo mundo na igreja é obrigado a conhecer o hebraico. Nem todo mundo. Você deve conhecer as doutrinas essenciais. Agora, nem todo mundo vai ser versado em hebraico, em grego. Não, nem todo mundo. E quem não sabe, aí ele disse para mim, não, porque hebraico é língua santa. Será que existe isso, gente, na cristandade? Existe língua santa na cristandade? Não. Porque todas as línguas são santificadas a partir do Espírito. Olha para Atos 2. Isso aqui é um arquétipo para a gente. Em Atos 2, 16 representantes de outras nações, cada um escutando a sua própria. O que é isso? Simples. É o Espírito dizendo que não existe uma língua santa. Todas as línguas, todos os povos são santificados pela mensagem do Evangelho. Acabou-se. Só não pode falar em língua. Entendeu bem? Então, gente, como eu disse aqui para vocês, o projeto da educação, ele mexe com ídolos, mexe com o misticismo, tá, gente? Porque é importante dizer, a mística faz parte do cristianismo. Misticismo não. Existe a mística cristã. A mística. Eu creio nisso. Piamente, existe a mística cristã. Eu creio que Deus fala através de sonhos. Eu creio que se Deus soberanamente quiser curar alguém, quando você está orando e põe na mão,
sei lá, colocando óleo na cabeça, Deus pode curar soberanamente. Creio nisso. Isso é parte da mística cristã. Aqueles períodos que você tira para se reservar em oração e você ouve a voz do Espírito lhe guiando. Eu creio nisso. Agora, mística é diferente de misticismo, tá? Gravem bem isso. Não há como arrancar a mística da genuína espiritualidade cristã. Até porque nós trabalhamos a partir da crença de que Deus intervém. Deus não é engessado. Deus não é um Deus distante como o deísmo afirma. Deus é uma espécie de relojoeiro que criou o relógio, deu a corda e deixou sozinho. Não. Deus é um Deus que intervém. Deus é um Deus que se manifesta. E é a partir daí que nós temos a mística e não o misticismo, tá, gente? Porque o misticismo sempre é aquele caldo ralo. A gente mistura mais alguma coisa. É cristianismo mais sabonete de arruda. Cristianismo mais o martelinho ungido. Cristianismo mais a sementinha de R$1.000 para você ser curado do Covid. Por aí vai. Tá bom? Eu posso seguir, gente? Posso seguir? Então vamos lá. Bom, então eu dei aqui para vocês algumas diretrizes desse nosso tópico. Deixa eu avançar, senão eu paro só nele aqui. Terceiro ponto, nós vamos começar agora a trabalhar a educação a partir da própria Escritura. Tá? Você tem educação hebraica. Na nossa apostila eu fiz questão de colocar isso aí. É necessário dizer que existem diferenças marcantes entre a educação hebraica em comparação com os demais pressupostos educacionais orientais, enquanto esses focados no aspecto místico da religião, da mitologia ou da especulação filosófica, tá? Abstração, no caso dos helênicos, os hebreus ressaltavam as evidências históricas ou os atos presenciais de Deus na história. Tá? Essa foi a principal razão pela qual a cultura hebraica deu pouca ênfase às questões filosóficas e às investigações científicas e ressaltou a literatura como método para ensinar os preceitos divinos. Aliás, eu preciso dizer isso aqui. É por isso que você pega, por exemplo, a Escritura, nós criamos o arcabouço teológico a partir da filosofia. É importante vocês gravarem isso também. Eu estou citando, a filosofia ela é o fator predominante da teologia e as demais disciplinas. Tá? Ela tem uma preponderância. Hoje, lamentavelmente, no currículo escolar, estão banindo a filosofia. Mas é a partir da filosofia que vem as grandes investigações. Tá? E ela é preponderante na linguagem teológica. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho difícil, mas eu vou explicar, tá, gente? Quem aqui já ouviu o termo teantropia? Ninguém ouviu o termo teantropia? Teantropia. Quem já ouviu? Só não vale querer adivinhar. Então, teantropia é um termo que a gente usa para falar da dupla natureza de Cristo, formado de duas palavras gregas, é a junção de duas palavras. Theos, Deus, antropos, homem. Jesus é o único ser teantrópico, ou ser que tem essa dupla natureza. Eu usei esse termozinho só para vocês entenderem. Esse termo foi cunhado pela filosofia, pelos pais da igreja. E a maioria deles eram versados em filosofia. O grande Agostinho mesmo, ele gostava do platonismo e do neoplatonismo de Plotino. É importante lembrar isso aqui para vocês, porque muitos dos termos que nós usamos, está na boca dos cristãos, eles não sabem, foram modelados pela filosofia. Quando você usa a expressão trindade, é uma expressão que é modelada pela filosofia, ainda que o conceito seja bíblico, mas é modelado pela filosofia. Quando eu defendo a cristologia, a doutrina de Jesus, tem até que um aluno está fazendo aí um trabalho de cristologia, né? Quando a gente vai trabalhar a questão da cristologia, tá? Alta principalmente, a gente é arremetido aos grandes concílios da cristandade, como o de Nicéia, tá? Ou o outro grande concílio que a gente tem, que é o Constantinopolitano. Meu Deus, quase que eu falo em línguas estranhas.
Né? Então, quando você olha para esses concílios, a linguagem filosófica, ela dá carne à linguagem bíblica. Por exemplo, em um desses concílios, você tem a expressão homousios. Quem já ouviu falar dessa expressão aqui? É uma expressão nova para muitos de vocês, né? Homousios é uma expressão que fala de essência. Então, para defender Cristo contra, por exemplo, a heresia ariana, que hoje vestiu uma roupa nova, né? Ela está de roupagem nova, você tem ela nos TJs, em muitos movimentos ela aparece, como os mormons, por exemplo. Tanto nos TJs como nos mormons, Jesus é o quê? Jesus é a primeira criatura de Deus. Ele não é Deus, não é semelhante a Deus. Então você tem um grande concílio defendendo que Jesus é homousios. O que ele é? Da mesma essência divina. Tá, gente? Então, esse tipo de linguagem é moldada pela filosofia. Tá, gente? É preciso lembrar isso aqui. É moldada pela filosofia. Mas a própria Bíblia, ela, de certa forma, no Antigo Testamento, na educação hebraica, ela está despida desses conceitos. Esses conceitos aparecem mais da linguagem do Novo Testamento. Na linguagem do Novo Testamento você está cheio. Você pega, por exemplo, Filipenses 4, que os crentes usam quase como talismã. Posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Mas está cheio de linguagem filosófica ali. Você tem, por exemplo, o termo baebai, que é utilizado por Paulo quando ele diz: eu aprendi a me contentar. A expressão eu aprendi, baebai, é uma expressão que no grego eu me iniciei. Era a expressão que o discípulo de um filósofo dizia quando ele era introduzido nas artes filosóficas. Onde eu encontro isso? Bruce. F. Bruce vai te informar isso que eu estou te informando, tá? Além de quem sabe ver o grego pegar o Novo Testamento grego, tá, gente? Então você tem a expressão baebai, você tem outras expressões que Paulo usa que são do contexto filosófico. Mas na educação hebraica não há essa preocupação com a investigação filosófica. Por isso é que, por exemplo, nós, a partir da lógica, presta atenção, aristotélica, criamos argumentos para defender a existência de Deus. Inclusive, a partir de Aquino, você tem as 5 grandes vias para defender a existência de Deus com os tradicionais argumentos. Nós fazemos isso. Mas você olha para a educação hebreia, você não vai ver eles procurando dizer por que Deus existe, quais são as provas. Você pega a escritura hebraica, do princípio criou Deus, acabou, ele existe. É o pressuposto. Nós só estamos ensinando isso. Agora, há um plano de fundo para a educação hebraica. Exemplo, você pega a Gênesis. Quando Gênesis começa, no princípio criou o seu Deus, não pense que isso está ali à toa. Não pense que está ali à toa. Esse é o modelo de educação para refutar o panteísmo. Você pega, por exemplo, na Babilônia. Quando o povo israelita está em Babilônia, aqui ó, os babilônios, nós adoramos o sol. Inclusive no livro de Ezequiel, você tem Ezequiel vendo o povo adorando o sol. Nós adoramos o sol. O sol é o grande Deus que ilumina tudo. Aí os hebreus citavam o quê? Educação hebraica. A gente não se perde especulação filosófica, por quê? Vocês adoram o sol porque ilumina tudo, mas nós adoramos aquele que criou o sol. Que lógico, por dedução, é maior do que o sol. Aí, citação de Gênesis. Então a educação hebraica é uma educação prática, que não é afeita, tá, a essa ideia da investigação filosófica. Ela é, aqui ó, sapiencial, é uma literatura que educa para a prática, para a vivência. Daí, inclusive, eu já vou seguir aqui a leitura da nossa apostila, daí a diferença entre o hebreu e o grego. Para o grego, sofia, sabedoria, é a investigação filosófica, muitas das vezes abstrata. Né? O grego ia pensar, quantos universos existem? Teólogo versado na filosofia grega, eu vou fazer uma brincadeira, mas acontecia isso na Idade Média. Quantos anjos cabem na cabeça de alfinetes? Qual o sexo dos anjos? Investigação abstrata. Para o hebreu, ele não dá nenhum valor à sofia, que é a sabedoria filosófica. O hebreu ama Rockman. Rockman é a sabedoria para a vida. Ou seja, o que me torna sábio é aquilo que é aplicável para a minha vida cotidiana.
Por isso a tradição sapiencial, se você for ler salmos sapienciais, provérbios, é tudo sabedoria prática. Você pega, por exemplo, vou citar um provérbio aqui, desculpe-me aqui que eu vou parafrasear ele, tá, gente? Eu vou colocar na nossa linguagem moderna. Tem um provérbio que diz assim, ó: não seja como tolo, que se intromete nas questões dos outros. Aí o proverbista usa um exemplo prático, que é o cara que vai lá, aqui ó, e puxa o rabo de um cão. Se você for puxar o rabo de um cachorro que você não conhece, o que vai acontecer? Você não precisa ser muito inteligente para pensar muito o que vai acontecer? Você vai tomando a mordida da brava. O que o autor de Provérbios está querendo dizer? Quem se mete em questões dos outros sem saber o que é, cuidado. Você pode sofrer com isso. Essa é a ideia. Então, a educação hebraica sempre focava isso. A ideia da prática vivencial. Aliás, a partir da sabedoria hebraica, é que nós temos grandes pressupostos para a educação. Mais à frente eu vou citar um cara que é muito importante. Inclusive, ó, grava esse nome, pesquisa para vocês poderem comprar livros dele, tá? Existem livros dele traduzidos. Ele é considerado o precursor da pedagogia moderna. Esse carinha aqui, eu vou botar bem grande o nome dele. Dá uma risadinha, né? Então, 5 minutinhos? Para Comênios, presta atenção. Boa parte da pedagogia dele, que ele é quem pavimenta o caminho para a pedagogia moderna. Boa parte da pedagogia dele é extraída da religião. Ela não é afora, principalmente da educação hebraica. Ela é muito importante, justamente nesse sentido. E aqui vai. Aqueles que vão trabalhar com a educação, pensem sempre nisso. A educação visando a vivência, visando a prática. Eu não estou falando de pragmatismo, tá, gente? Aquela ideia de que os fins justificam os meios. Eu estou dizendo de uma proposta que realmente vise a prática educacional, que forme pessoas para uma vivência prática. Porque, por exemplo, âmbito religioso, muitas das vezes, vou parar para pensar em sério, tá? Desculpa que eu pegar pesado. Eu peguei a época que culto de doutrina na igreja era só para falar de cabelo, roupa, etc, etc. Mas não preparava o cristão para a vivência prática. Geralmente, você tinha cristãos que, irmãos, eu falo isso porque quando me converti eu vi isso, que eram horrorosos no trato com vizinhos. Por exemplo, na rua onde eu moro, todo mundo fala comigo. Todo mundo. Inclusive eu tenho a grata satisfação de ter ganhado uma das maiores macumbeiras da minha rua, que era dona de centro, hoje acabou o centro dela. Hoje tem uma loja lá de um irmão da igreja, que é um amigão meu, Monei, da Metodista Brasileira. Eu tive esse privilégio. Eu passava e ela achava que eu não ia falar com ela, porque os crentes já passavam assim: Jesus tem poder, está amarrado, demônio. E eu passava por ela: Dona Celeste, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me lembro uma vez que ela me chamou para conversar e fez assim: você não é crente? Sou. O que você está falando comigo? Porque a senhora é minha vizinha. Simples. Então, a educação que muitas das vezes, vou para pensar, quantos de nós nunca ouvimos que crente não pode descansar, que crente não pode ir para a festa? Eu sou sobrevivente dessa era. Você dizia que para uma festa tem que fazer a obra, varão. Mas Jesus fez a obra numa festa de casamento. Vocês estão rindo, né? Jesus fez a obra numa festa de casamento. E a nossa educação, justamente, o que ela fazia? Tirava o cara da vivência humana, transformando ele quase no ET, do alien, do ser extrasensorial. Quando, na realidade, a educação visa, aqui ó, criar um terreno comum para religioso e não religioso, um terreno onde haja um tráfego para ideias e quem sabe para comunicar a mensagem das boas novas do reino. Tá bom, gente? Vamos lá, já deu 5 minutos já? Fechou?